fortalecendo o seu emocional. Existe uma maneira de você encarar os desafios do dia a dia, tanto aqueles presentes nos nossos relacionamentos e no nosso cotidiano, quanto os que acontecem dentro de nós. E o jeito de fazer isso é através de um fortalecimento emocional, pois não conseguimos prever tudo o que vai acontecer conosco, nem controlar o que acontece ou deixa de acontecer. Porém, se existe uma coisa que está em nossas mãos, é a forma como reagimos às coisas que acontecem conosco. O episódio do Minuto Reflexão de hoje é sobre isso, sobre fortalecimento emocional. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu espero que nos próximos minutos você possa aprender algo útil para a sua vida, algo que agregue e ajude a melhorar a sua saúde mental. Quando falamos sobre fortalecimento emocional, precisamos partir do princípio de que o nosso emocional está fraco. Reconhecer isso é o primeiro passo em direção à mudança. E como sabemos que somos fracos emocionalmente? Se choramos muito, se demonstramos muito as nossas emoções e se não conseguimos aguentar tudo calados, isso seria um sinal de que somos fortes emocionalmente? Não. Na realidade, isso é um indicativo de que somos fracos emocionalmente e que usamos desse escudo para nos fecharmos e não termos que lidar com esse fato. Porém, se você é alguém que se abala com facilidade e sente que tudo te afeta o tempo todo, esse também é outro sinal de um emocional fraco e desequilibrado. E essa é a palavra principal quando o assunto são as nossas emoções: equilíbrio. Saber lidar de forma madura com suas emoções não significa escondê-las a todo custo e não deixar nenhuma delas transparecer. Como também não significa dizer tudo o que vem à sua mente e se expressar o tempo inteiro sem levar em consideração os sentimentos do outro. A primeira coisa que precisamos achar é um equilíbrio entre esses dois extremos. Um equilíbrio onde você saiba a hora de falar, de se expressar, mas também saiba a hora de ficar em silêncio e de se poupar. Outra coisa fundamental que você precisa, se você deseja estabelecer uma mentalidade emocionalmente fortificada em sua vida, é um elemento chamado autoeficácia. Esse elemento é inclusive considerado um dos pilares da autoestima de uma pessoa e nada mais é do que o nosso senso de capacidade. Ou seja, se traduz em crenças como eu sou capaz, eu consigo resolver, eu dou conta, etc. Em resumo, é o ato de você se sentir capaz na sua própria vida. Mas é preciso ressaltar que não significa que você seja de fato capaz de dar conta de tudo, ou que você consiga resolver tudo por conta própria. A autoeficácia é muito mais sobre ter o potencial e a disposição para sempre buscar uma solução diante de uma situação conflituosa. Para entender melhor, é só pensarmos no contrário disso, ou seja, na falta da autoeficácia, que causa vulnerabilidade excessiva, dependência e descontrole. Quando não temos autoeficácia, não nos sentimos capazes diante dos problemas e desafios que surgem no nosso caminho. Inclusive, muitos pensamentos ligados à ansiedade são causados pela falta de autoeficácia. Por isso que muitos pensamentos catastróficos e pessimistas em relação ao futuro surgem na nossa cabeça. Em uma situação conflituosa, a nossa mente já pula direto para o pior cenário, ao invés de fazer um caminho por entre as possíveis saídas para aquele problema. Ela já nos coloca em um cenário terrível e nos faz pensar no pior.
Outro tipo de pensamento que também é causado pela falta de eficácia é o de pensarmos: e se? E se tudo der errado? E se esse não for o meu lugar? E se essa não for a decisão correta? E esse tipo de pensamento nem surge somente diante de alguma situação extrema. Às vezes, ele surge em momentos bons e acaba até atrapalhando esses momentos. Por esse motivo, muitas pessoas, quando estão com seus cônjuges ou namorados, começam a imaginar cenários de traição, de término e abandono. Ou, até mesmo quando algumas pessoas estão com seus entes queridos, repentinamente elas começam a se sentir aflitas pela ideia de um dia perder algumas dessas pessoas. Tudo isso que nos tira o prazer de viver o presente está ligado à nossa fraqueza emocional, à nossa falta de autoeficácia. Mas o que isso tudo tem a ver com as nossas emoções? É muito simples entender. Se você não se sente capaz, não se considera apto a resolver conflitos, a lidar com situações desconfortáveis e a ter que superar limitações, quando uma situação de conflitos surge em sua vida, ao invés de você ser guiado pela sua razão, você é totalmente guiado pela emoção. Você age de forma passional, ou seja, de cabeça quente. Age no calor do momento. E só quem é impulsivo sabe o estrago que pode ser causado quando estamos agindo dessa forma, não é mesmo? Nos deixamos levar por nossas emoções. E quando nos damos conta, magoamos quem mais amamos com os piores tipos de palavras possíveis. Ou ficamos conhecidos por sermos emocionalmente descontrolados, por agirmos de forma totalmente irracional em determinado ambiente. Por exemplo, em um ambiente de trabalho. Toda essa falta de senso, essa falta de autocontrole e de pudor, tudo isso se deve ao fato de termos uma baixa autoeficácia. A falta dela também causa em nós um humor mais deprimido, justamente por nos causar essa sensação de incapacidade, de pequenez diante dos problemas e de solidão. Pois ela também faz com que enxerguemos os outros como sendo melhores do que nós. Ou seja, olhamos para as pessoas e pensamos que elas conseguem lidar de uma maneira muito mais madura e muito melhor com os conflitos delas do que a gente. E isso nos causa essa sensação de estarmos sozinhos nesse problema. A autoeficácia é uma crença, e assim como as nossas outras crenças, ela pode ser aprendida. Você não nasceu se achando incapaz. Você não nasceu pensando que você não consegue resolver nada. E na realidade, todo pensamento negativo a seu respeito foi ensinado por outra pessoa, mesmo que de forma indireta. Por isso que agora, na fase adulta ou em qualquer fase que você estiver, é importante olhar para dentro de si e tentar enxergar onde você começa, onde está a sua verdadeira essência e onde você termina. Assim como é importante você se avaliar e perceber onde a percepção dos outros sobre você começa em seu interior e onde ela termina. Não é um sinal de fraqueza assumir que você carrega consigo opiniões dos outros a seu respeito e que essas opiniões ditam tudo o que você faz e o que você deixa de fazer, como também ditam quem você é e quem você deixa de ser. Eu vou ler um relato de uma das ouvintes do Minuto Reflexão, pois eu acredito que ele vai nos ajudar a iniciar uma conversa sobre pessoas tóxicas. Esse relato foi enviado para o nosso e-mail, canalminutoreflexal@gmail.com. E o verdadeiro nome da ouvinte vai ser modificado, pois sempre fazemos isso para preservar a identidade e a intimidade das pessoas que nos escrevem. Eu vou chamar essa ouvinte de Letícia. Letícia tem 28 anos
e trabalha em uma loja de roupas. Ela conta que era muito amiga de uma outra menina que trabalha com ela, mas que tudo mudou quando ela começou a perceber que essa menina a fazia se sentir feia. Letícia diz que foi percebendo, em meio a comentários ácidos, disfarçados de humor, que essa sua amiga a deixava muito desconfortável ao falar de suas características de maneira desrespeitosa, chegando até a zombar de seus dentes e de seu cabelo. Letícia queria simplesmente cortar as relações com essa amiga e gostaria de que tudo se mantivesse no profissional mesmo, mas se vê encurralada, pois é como se essa amiga fosse a líder daquele grupo de vendedoras. E é como se ela manipulasse a todos para a enxergarem dessa forma, pois ela também faz comentários ácidos das outras meninas, e mesmo assim elas continuam ao redor dela. Bom, antes de eu falar diretamente com a Letícia, me diga você, qual conselho você daria para ela? Escreva aqui nos comentários, pois isso pode servir para ela, que pode chegar a ler esse comentário, ou até mesmo para outras pessoas que passam por situações semelhantes. Letícia, eu acredito que você esteja lidando com uma pessoa narcisista, que supostamente usa da depreciação dos outros para se sentir melhor. E quando ela faz isso, ela sabe que está criando uma relação de dependência da parte dos outros. Pois quando recebemos um elogio de alguém que só nos critica, acabamos valorizando essa pessoa muito mais e criamos uma necessidade de arrancar mais elogios dela, o que nos torna dependentes dessa pessoa. Pode ser um tipo muito específico de toxicidade, mas não tem dúvidas de que isso é nocivo para você. Por isso, antes de se preocupar com seu status social no meio das pessoas com quem você vive, se preocupe com a sua saúde mental, pois no fim do dia, você que saberá a ansiedade e a insegurança que sente ao deitar a cabeça no travesseiro. Não tenha medo de romper com algo que tem sido tão nocivo para você. E não se preocupe. Isso não significa que você se sente melhor do que os outros, mas sim que, para você, especificamente para você, ter uma amizade com essa pessoa não é a melhor opção. Mas talvez para outros seja. Eliminar pessoas tóxicas da nossa vida é difícil, não é mesmo? Principalmente quando algumas dessas pessoas estão tão perto de nós, tão inclusas em nossa vida. Mas precisamos encontrar uma maneira de fazer isso, se quisermos ter a nossa saúde mental em dia. Acontece que, ao estarmos com essas pessoas, não ficamos apenas na posição de vítimas e começamos a agir como elas, sendo tóxicos na vida de outras pessoas, repetindo o mesmo padrão de tratamento que estamos recebendo. Isso propaga um ciclo de toxicidade que não tem mais fim e se torna um caminho sem volta, pois quando vamos perceber, estamos inseridos demais dentro e já não parece mais possível sairmos. Mas é possível sim rompermos com um ciclo tóxico. E hoje eu vou falar 3 passos que você pode seguir para conseguir lidar melhor com pessoas tóxicas que podem estar em sua vida. Muitas vezes as pessoas são tóxicas sem ao menos perceber, pois elas já estão tão automatizadas que fazem isso sem nenhum esforço. Mas nada justifica nenhum tipo de atitude tóxica, pois não é porque estamos feridos que precisamos ferir os sentimentos dos outros. Eu vou te dar 3 dicas para reverter essa situação.
Mas antes, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e ative o sininho das notificações. As dicas que eu vou dar são apenas sugestões do que pode ser feito para romper um ciclo tóxico em sua vida. Em casos de dificuldade extrema, sempre é recomendável buscar ajuda profissional da área da saúde mental. E lembrando também que existe uma diferença enorme entre pessoas tóxicas e pessoas violentas. E se você está sofrendo qualquer tipo de violência, seja física ou verbal, faça uma denúncia anônima no número 181. Bom, agora eu vou falar as 3 dicas que eu tenho para você que quer romper algum ciclo tóxico em sua vida. Primeira dica: autoconsciência e reflexão pessoal. O primeiro passo para lidar com a toxicidade é reconhecer a presença dela em sua vida. Isso envolve uma análise introspectiva para identificar como essas interações afetam seu bem-estar emocional e mental. Pergunte-se: como eu me sinto após interagir com essa pessoa? Essa relação me traz mais alegria ou tristeza? Essa autoavaliação pode ajudar a entender melhor a dinâmica das suas relações e identificar padrões prejudiciais. Segunda dica: estabeleça limites claros. Definir limites saudáveis é crucial. Isso significa aprender a dizer não e expressar claramente o que é inaceitável para você. Por exemplo, se alguém constantemente faz comentários desrespeitosos, é importante comunicar claramente que esse comportamento não é aceitável. Isso pode ser desafiador, pode ser difícil, especialmente se você está acostumado a evitar conflitos, mas é um passo essencial para proteger sua saúde mental. Terceira dica: busque apoio e construa relacionamentos saudáveis. Não enfrentamos a toxicidade sozinhos. Buscar apoio de amigos, familiares ou até mesmo de um profissional como um terapeuta pode ser extremamente benéfico. Além disso, procure construir e investir em relacionamentos que sejam recíprocos, onde haja respeito mútuo e suporte. Essas relações saudáveis podem ajudar a compensar o impacto negativo das relações tóxicas. Tenha cuidado com pessoas tóxicas em sua vida, mas também esteja atento ao fato de você poder estar sendo tóxico na vida de alguém. Escreva aqui nos comentários: eu vou romper o ciclo. Se você está disposto a encerrar esse ciclo de toxicidade em sua vida e na vida daqueles que te cercam. Até o nosso próximo vídeo.